A Sociedade Catarinense de Pediatria participa de uma mobilização nacional pelo direito das crianças, que vai acontecer nesse domingo aqui na capital. Em Santa Catarina, entre 20% e 40% das crianças não têm acesso a um pediatra. Por isso, vamos conversar agora aqui no programa, agradecendo a disponibilidade da doutora Rose Marcelino, que é presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria. Doutora Rose, uma boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Matheus, boa tarde. Presidente, para entender o cenário aqui em Santa Catarina diante dessa falta de pediatras ou de acesso da população aos profissionais através do sistema público de saúde, como é que está sendo feito esse cálculo? Assim, em Santa Catarina nós temos em torno de 2.200 pediatras. É um número suficiente para atender a população. Nós temos em torno de 1.700.000 crianças e adolescentes. O problema é que não existe um médico pediatra no programa da saúde da família para atender as crianças que vão até as unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde. Então, isso foi uma política nacional, quando foi instituído o programa da saúde da família, mas o governo federal não incluiu o pediatra nessa assistência, só o médico clínico. O médico clínico, ele não tem a formação em pediatria, então ele não é um médico habilitado para atender as crianças. Então, o que acontece? Em Santa Catarina, nós temos, para cada 4 postos de saúde, apenas um tem um pediatra. Porque algumas prefeituras, elas contratam alguns pediatras, né? E aí é responsabilidade delas e do Estado, porque o governo federal não faz esse repasse. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria está muito preocupada, porque em torno de 1/4 das nossas crianças não são atendidas por pediatra. E quando elas têm uma comorbidade, alguma situação que precisa de um especialista pediatra ou de uma subespecialidade pediátrica, eles têm que consultar com o médico da saúde da família, que vai fazer um encaminhamento para um pediatra, e depois o pediatra vai encaminhar para um especialista, como um gastro ou um neurologista pediatra. E o que a gente observa é que esse número de pediatra disponível na rede pública para as nossas crianças é ainda mais escasso no período da adolescência, que é um período que a gente tem muitos problemas, e principalmente os problemas neurológicos, né, e psicológicos. Você sabe, hoje esse excesso de tela, os hábitos, o estilo de vida modificou, e essas crianças, né, psicologicamente, elas estão muito abaladas. E essas crianças, às vezes, podem ter um distúrbio psiquiátrico associado que não tem um tratamento precoce, porque ela vai tardar 1 ano, 1 ano e meio para chegar num especialista, como, por exemplo, um neurologista. Então, é por isso que a sociedade brasileira está tentando a gente já tenta isso há muitos anos, resolver essa situação. Mas aí decidiu-se que nesse domingo faremos essa campanha, né, que vai ser um movimento público, um ato público em todas as capitais do Brasil, que ocorrerão simultaneamente nesse domingo, dia 30 de novembro, às 10 horas da manhã. E o nosso evento vai acontecer lá no Parque da Luz, que é na cabeceira da Ponte Hercílio Luz, nesse mesmo horário, no dia 30. E sobre essa realidade que a senhora nos trouxe, por exemplo, o Sistema Nacional, ele não preconiza a contratação desses profissionais, mas, como a senhora explicou, algumas prefeituras podem contratar por conta. Existe alguma cidade aqui no estado que é exemplo nisso, que está atendendo a população melhor com base nessas contratações? Sim. São José, disparadamente. São José é a prefeitura o melhor que tem exemplo. o maior exemplo, é São José. Em compensação, o pior exemplo está na região serrana. A região de Laves, a situação é gravíssima, em torno de 40% a 42% das crianças realmente não tem pediatra. Então, você veja que tem também uma disparidade em todo o estado, né? E a gente gostaria que isso fosse resolvido. E São José, portanto, está dentro dessa média que vamos dizer assim, o ideal? Não é o ideal ainda, mas a média estadual é um pediatra para cada 4 postos de saúde. Em São José, é o contrário, é 3 pediatras para 4. Então, está muito, muito melhor, tá? Então, eu já aproveito a oportunidade e parabenizar a Prefeitura de São José pelo excelente trabalho que eles estão realizando. E para além de São José, como estão as cidades, as maiores cidades do estado, como Florianópolis e Joinville?
Eles estão mais ou menos na média de mais ou menos 2 pediatras para cada 4 postos de saúde, na média, tá? Então, eu vou dizer que São José está no topo, em torno de 85% a 90%. Florianópolis e a região norte, que é Joinville, eu moro em Joinville e trabalho em Joinville, essa realidade fica em torno de 50%. Então, 2 postos com pediatra e 2 sem pediatra. Nenhum estado tem o ideal, porque a criança, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é um ser, né, de direito na nossa Constituição. E por ser um ser de direito, ela tem direito ao médico próprio para ela. Qual que é o caminho mais fácil que a senhora analisa nesse momento? É que as prefeituras contratem ou que haja uma mudança nacional? O ideal é a mudança nacional, porque quando a gente vai na Secretaria Municipal e nas secretarias municipais e na estadual, eles alegam que eles não têm o repasse da verba para pôr o pediatra. Então, as prefeituras que fazem ou os estados que fazem é por conta deles, não vem o repasse nacional. Então, é lógico, eu preciso de boa vontade. Por exemplo, Santa Catarina, né, Lages é uma situação gravíssima, né? E, infelizmente, é onde tem a maior mortalidade infantil também. E está diretamente relacionado à taxa de mortalidade infantil com a redução do número de pediatras na localidade. Então, eu preciso da boa vontade do Estado e das prefeituras, né, de acharem um dinheiro para isso, mas eu preciso muito mobilizar o governo nacional para instituir, e a gente faz, a Sociedade Brasileira de Pediatria há muitos anos faz esse caminho de ir no Poder Legislativo, solicitar isso, mas nunca vai para frente. O que eu vejo como problema, a criança não vota. Então, é um problema que a maioria dos políticos não se preocupam muito, né? Porque isso possivelmente não vai gerar voto. Mas se eu não tenho uma criança saudável, eu também não vou ter uma criança nem sempre 100% inteligente, né? E o problema vai se perpetuando também politicamente. Sobre esse ponto que a senhora traz, da questão do crescimento da taxa de mortalidade, existe uma demanda também do pediatra na sala de parto? Como que Santa Catarina está lidando com isso? Também falta pediatra na sala de parto, sim, tá? E isso também é muito grave, porque mais ou menos, né, 10% dos partos tem alguma intercorrência na sala de parto e precisa de um pediatra para prestar os primeiros socorros ao recém-nascido. E a gente também tem essa deficiência nas salas de parto, sim. Porque o ideal é ter o obstetra e o pediatra juntos, trabalhando. Exatamente. Assim, na sala de parto é necessário um pediatra com uma subespecialidade em neonatologia. Que é o especialista para atender o recém-nascido. Recém-nascido a gente considera de 0 a 30 dias de vida, tá? Então, na sala de parto deve estar um pediatra com uma subespecialidade de neonatologia, que é o especialista em recém-nascido. No posto de saúde, basta ser um pediatra, não precisa ser um pediatra neonatologista. Porque a gente faz 3 anos de pediatria de residência e depois a gente faz mais 2 anos de uma subespecialidade, que pode ser neonatologia, neurologia, gastroenterologia, etc. Então, o médico pediatra, ele estuda 5 anos para ser um pediatra, né, se ele tiver uma subespecialidade. Então, o problema também acontece na sala de parto, sim. E se eu não tenho um neonatologista na sala de parto, o risco de uma complicação e de uma mortalidade é muito maior se tiver uma intercorrência na sala de parto. Aqui no 48991813800, a participação dos ouvintes. A Daiane Dias está mandando mensagem. Boa tarde, essa médica tem razão. A UBS aqui perto de casa, na Fazenda Santo Antônio, tem uma excelente pediatra, a doutora Tatiane Lemos. Há um revezamento entre as consultas, pediatra, no outro mês é enfermeira, no outro mês médico da família, e assim vai alternando. Esse é o sistema que é adotado na UBS da Fazenda Santo Antônio. Esse caso da alternância também de profissionais, porque o ideal é ter vários profissionais à disposição da população, né, doutora? Com certeza. O ideal é que a criança, quando nasce, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, ela tem que ter uma consulta de rotina todo mês, até 1 ano de vida. Porque ele é um período crítico do desenvolvimento de peso, de estatura, né,
do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, qualquer deficiência, se a gente tiver um acompanhamento mensal, a gente detecta precocemente, já vai agir e tratar a causa. Então, o ideal é que essa criança passe todo mês por um pediatra. A Tatiana Lemes é uma pediatra do município de São José. Então, esse bairro provavelmente pertence a São José, apesar de eu não conhecer. E ela é uma excelente pediatra. Então, é lógico que ter um pediatra que veja a criança a cada 2, 3 meses é muito melhor do que não ter durante o ano todo. E lá eles têm um sistema que eu acho que quando a enfermeira ou o médico da família percebe alguma coisa, já entra em contato com o pediatra também. Então, isso já é uma luz, com certeza. Como eu falei, eu parabenizo São José por essa conduta, mas ainda não é ideal. Presidente, só para encerrar, relembrando como vai ser a manifestação no domingo. Sim, então nós vamos levar bonequinhos de personagens do Batman, do Homem de Ferro, da Patrulha Canina, que são personagens vivos para entreter as crianças. Teremos atividades com cerâmica na grama, com um grupo. E a gente vai estar lá, os pediatras e a população, né? Mostrando que nós queremos ser ouvidos. Portanto, quanto mais pessoa puder nos apoiar, melhor, porque a nossa causa é nobre, nós somos uma instituição sem nenhum fim lucrativo. O nosso lucro é garantir que a criança cresça e se desenvolva plenamente para ela ser um adulto saudável. Então, no próximo domingo, no Parque da Luz, em Florianópolis, essa manifestação da Sociedade Catarinense de Pediatria, é uma mobilização nacional pelo direito das crianças no atendimento a pediatras. Doutora Rose Marcelino, que é presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, muito obrigado pela atenção conosco e uma boa manifestação. Muito obrigada, Matheus, e obrigada também aos seus ouvintes. Uma boa tarde. Um abraço, boa tarde.